Sobre os novíssimos ou a escatologia. Sobriedade nas afirmações. A morte e a vida póstuma suscitam facilmente a imaginação de cristãos e não cristãos. Muitas histórias e lendas populares se propagam em torno do assunto, os mortos voltam, enviam mensagens, assustam os vivos, como narram muitos escritores e mestres. Essas histórias, que geralmente têm seu fundamento na fantasia dos vivos, ou não raro em fenômenos parapsicológicos, consolam ou apavoram. Correspondem, de certo modo, a uma necessidade do ser humano que quer continuar em contato com os seus semelhantes falecidos. A Igreja é consciente de que a imaginação pode tornar infantis ou ridículas as verdades da fé, pede aos pregadores que se mantenham sóbrios e discretos ao descrever o além. Digam que é certo, enfatizando o bem, proponham o hipotético como hipotético e abstenham-se de ir além de tais limites, criando concepções ou imagens da própria fantasia. Eis palavras do Concílio de Trento, datadas de 1563. O Sacrosanto Sínodo prescreve aos bispos que vigiem para que a autêntica doutrina do purgatório, recebida dos santos padres e dos santos concílios, seja pelos cristãos aceita na fé, sustentada, ensinada e apregoada com diligência. Junto a gente simples, porém, as pregações populares devem ser isentas das questões difíceis e sutis, que não são de utilidade para edificar e das quais não se retira proveito para a piedade. Não permitam os bispos que se divulguem e se discutam pontos incertos ou aparentemente falsos. Proíbam como escandalosos e ofensivos aos fiéis os temas que derivam de mera curiosidade ou nutrem superstições ou se inspiram de lucro vergonhoso, segundo Denzig e Schmotzer, no Enchiridion Symbolorum, a topografia do além. A mentalidade judaica antiga, associada ao sistema geocêntrico, criou certa topografia do além. Imaginou o céu lá em cima, o inferno lá embaixo, o inferno vem de infra, que fica embaixo. É espontâneo ao ser humano conceber o além como uma edição melhorada e ampliada do aquém. Teria seu jardim, suas luzes, flores, instalações materiais. É preciso que o fiel católico se dê conta de que tais imagens são meras projeções subjetivas, destituídas de fundamento objetivo. O apóstolo São Paulo observa o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem jamais concebeu, eis o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A necessidade de sobriedade do discurso escatológico tornar-se-á sempre mais clara à medida que prosseguirem os estudos deste curso. Então, como é que se desenvolve o plano do curso? O Tratado dos Novíssimos divide-se em duas partes, com suas subpartes, como se segue. Começa com a escatologia, tem a escatologia individual e a coletiva. A individual tem a morte, o juízo particular, o céu, o purgatório, o inferno, o limbo das crianças, e a coletiva, com a segunda vinda de Cristo, a parousia, a ressurreição da carne, o juízo universal, o céu novo e terra nova. Doravante citado em DS, né? Então, escatom em grego quer dizer último, daí se escatologia o discurso, logos, sobre os últimos acontecimentos. Em linguagem latina, dir-se-ia o curso de novíssimos, novíssima em latim são as coisas mais novas ou as últimas. É a dupla maneira de designar o nosso curso, que é de escatologia ou de novíssimos. Na verdade, este não é um entre os vários tratados da doutrina da fé, mas é aquele que perpassa toda a mensagem cristã, porque indica o termo final da história da salvação. Termo final que não pode deixar de projetar sua luz sobre cada uma das etapas anteriores. Já os antigos romanos diziam, in omnibus respis finem, em tudo o que faças, considera o fim, pois é o fim que dita o itinerário a percorrer. É o finalismo, né? A perspectiva finalista que está em Aristóteles, a finalidade ali, e também em Tomás de Aquino, a causa final. Que haja outra vida após a peregrinação terrestre é certo, pois a existência neste mundo, tão marcada por inversões e desordens, pede o restabelecimento da ordem e a restauração da escala de valores. É o que Kant vai dizer, né? É uma expectativa, não é uma verdade. É uma expectativa que tem que estar no horizonte da ética dos nossos comportamentos em Kant. Visto que é tão espontâneo admitir uma vida póstuma, a fantasia dos homens tem se precipitado para imaginá-la e descrevê-la. Nos últimos tempos, isso tem sido especialmente frequente, dada a inclemência da história contemporânea. Por isso, o cidadão dos nossos dias é interpelado por várias teorias e hipóteses sobre o além, algumas mirabolantes, outras talvez sedutoras, mas quase todas destituídas de sólido fundamento filosófico ou experimental. Disto origina-se grande confusão e até angústia na mente de muitas pessoas. Ora, ao se tratar do além, uma das normas a observar há de ser o respeito à sobriedade. Para o cristão, os dados da fé são os referenciais necessários, embora não sejam muitos. Bastam para permitir uma caminhada segura pelas estradas deste mundo e fundamentar a certeza de que a luta em vão
que não luta em vão aquele que quer ser fiel à palavra do Senhor. São precisamente os grandes pontos cardeais da fé, balizas de itinerário para o infinito, que estes módulos tencionam apresentar atenciosamente do padre Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento. Então vamos à antropologia e generalidades. O que é o homem? Então, o estudo dos últimos acontecimentos que afetaram o indivíduo e o gênero humano deve começar por uma apresentação do que é o homem, sujeito de tais acontecimentos. Então, o que é o homem? O ser humano é composto de um corpo material e de uma alma espiritual. Há quem pergunte qual a diferença entre alma e espírito. Responderemos que o espírito é um ser dotado de inteligência e vontade, mas sem corpo, sem dimensões materiais, sem forma e sem tamanho. Há 3 tipos de espírito, como se pode ver abaixo: o espírito não criado, é o Deus, o Espírito Santo, e o espírito criado. Para existir sem corpo é um anjo, não é bom ou mal, para se aperfeiçoar no corpo, que é a alma humana. Então, tem um espírito criado, que está na nossa alma, para se aperfeiçoar no nosso corpo. Então, São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, parece distinguir 3 componentes: o espírito, a alma e o corpo no ser humano. Na verdade, porém, o apóstolo não intencionou ensinar antropologia, mas aludiu ao ser humano usando uma das maneiras de falar da sua época. De resto, a palavra espírito, pneuma, nos escritos paulinos tem mais de um sentido, podendo designar o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, conforme está em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, como também a vida da graça no cristão, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e seguintes. Então, o corpo é mortal, pois consta de elementos materiais que, com o tempo, se vão desgastando. A alma humana, sendo espiritual e mortal por si mesma, sendo simples, ela não se decompõe. Pode, sem dúvida, ser aniquilada por Deus, que a criou a partir do nada. Sabe-se, porém, que Deus não destrói as criaturas que Ele fez com muito amor. A partir do nada, não tem como criar nada a partir do nada, porque se Deus cria, Ele é a origem e Ele é o ser. Então não é a partir do nada, é a partir do ser, que é Deus. É uma contradição lógica aí nessa defesa que até hoje não consegui entender e não há quem possa me fazer entender isso. Apesar de todo o malabarismo retórico que fazem aí vários filósofos e teólogos. Sabe-se, porém, que Deus não destrói as criaturas que Ele fez com muito amor. Em cada ser humano há uma só alma espiritual que é responsável por todas as funções vegetativas, como vegetal, de comer, se alimentar ali, para poder sobreviver, beber água, comer, os nutrientes necessários, sensitivas, com sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, e intelectivas, da inteligência e da razão dessa pessoa. Não há 2 ou 3 almas no mesmo indivíduo, só uma alma, Corpo e alma, embora sejam distintos um do outro, são complementares entre si, se complementam, formam um só todo psicossomático. Nenhuma atividade do homem é meramente psíquica ou meramente somática. Embora a alma seja espiritual e imortal por si mesma, ela precisa do corpo para desenvolver as suas potencialidades. Uma vez separada do corpo após a morte, ela usufruirá dos valores adquiridos enquanto unida ao corpo. A doutrina a ser apresentada nada tem a ver com o dualismo platônico. Este implica o antagonismo entre partes opostas. Ocorre nas teorias de maniqueísmo, nas teorias órficas, que inspiraram Platão, pitagórica, o Orfeu inspirou os pitagóricos e o Platão, e também no hinduísmo, que tem a matéria como algo de intrinsecamente mal e o espírito como algo de bom por sua natureza mesma. A doutrina cristã rejeita o dualismo, pois afirma que a matéria é, como o espírito, criatura de Deus e, por conseguinte, ontologicamente boa. Mas nem por isso a doutrina cristã cai no monismo, que identifica entre si matéria e espírito, como queria o Spinoza. Entre dualismo e monismo situa-se a dualidade. Essa professa a distinção de espírito e matéria, mas não julga antitéticos entre si, e sim complementares. Analogamente, homem e mulher são criaturas distintas uma da outra, mas não antagônicas, e sim feitas para se complementar mutuamente. Recapitulando, esquematicamente, o dualismo diz que tem 2 princípios opostos entre si, por sua própria natureza ou no plano ontológico. Então, eles são opostos, geralmente o corpo mau e a alma boa. A dualidade diz que tem 2 princípios distintos, corpo e alma, mas não são opostos entre si, mas complementares. Um complementa o outro, um colabora com o outro. No monismo, há só uma realidade com facetas diversas, com modos e atributos, como queria o filósofo Spinoza. Ora, corpo e alma formam uma dualidade, e não um dualismo nem um monismo. Então, forma uma dualidade, não um dualismo nem um monismo. A dualidade de corpo e alma é afirmada em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena, ou seja, no inferno. Frente a recentes concepções monistas, a igreja se pronunciou. E numa outra oportunidade a gente vai falar sobre esse pronunciamento da igreja, a palavra oficial da igreja.
Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, babies, até a próxima.